Oi, gente, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e voltei aqui hoje no projeto A Chave da Questão para falar de um tema bem polêmico. Pretendo ser bem breve nesse assunto para tentar não entrar nas questões polêmicas aí que esse tema levanta, mas me coloco à disposição tanto aqui nos comentários, ou se vocês não quiserem se expor, mandem mensagens para o projeto A Chave da Questão, ou no meu Instagram pessoal, que eu sempre coloco aqui nos inícios dos vídeos, para a gente continuar conversando sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas necessárias. E o tema é pedofilia, internet e educação sexual das nossas crianças. O tema educação sexual, por eu ser psicóloga escolar, sempre me permeou muito, né? Sempre foi um ponto polêmico dentro da minha prática como psicóloga escolar, porque esse assunto dentro das escolas e politicamente ele é bem debatido, alguns a favor, outros contra. Porém, atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre pedofilia na internet, cada vez mais, cada vez envolvendo pessoas diferentes. E aí não vou focar aqui na questão política, nem em nenhuma pessoa específica, mas vou tentar focar nos assuntos. Por isso que eu vou tentar ser bem breve, para não misturar as estações, tentar esclarecer o tema em si. As aulas estão virtuais e, por isso, muitas crianças estão tendo a, entre aspas, desculpa perfeita para passar horas e horas no computador, mais do que antes. As famílias estão trabalhando em home office, as condições não estão como eram antes, né? No que a gente chamava de normal, né? Muitas coisas mudaram. E então acabou que as famílias perderam um pouco o controle desse acesso na internet. Não porque são famílias ruins, mas porque as condições mudaram, tudo mudou e as famílias estão ainda, né? Apesar de já ter alguns meses, mas isso é um hábito que não se constrói do dia para noite. Então as famílias estão se mexendo, enfim, estão vendo o que é possível para cada uma delas nesse sentido. Mas, eu controlo ou não controlo o que meu filho vê, eu controlo ou não controlo com quem meu filho fala. Sim, não só pela questão da pedofilia, mas alguns anos atrás nós tivemos aquele boom da baleia azul, né, que era um desafio que levava à prática da tentativa de suicídio. Então é importante sim que a família tenha algum controle, algum acesso para saber o que se passa na internet, né? Enfim, nas conversas, nos vídeos que os filhos, que as crianças e os jovens estão tendo acesso. Mas mais do que isso, para não se tornar algo invasivo, né, em termos de privacidade, principalmente falando dos adolescentes, né? Então, para não se tornar algo invasivo da privacidade deles, e também para não ser uma prática que tenha que ser dura, tipo policial, né? Enfim, para não ser algo somente do tomar conta, do vigiar, do punir, enfim, para ser algo que se torne cada vez menos necessário, o ideal é que a gente fale sobre o outro assunto que eu trouxe aqui hoje, que é a educação sexual. Eu não tô falando da educação sexual como as pessoas imaginam que é a educação sexual. Quando a gente usa essa expressão, educação sexual, muitas pessoas imaginam o ato sexual, imaginam os órgãos sexuais. São as coisas que estão no imaginário social. Porém, a educação sexual não é só isso, é isso também, mas não é só isso. A educação sexual é, sobretudo, ensinar o que é meu, o que é do outro, ensinar sobre permissão, ensinar sobre permissão no sentido de eu permito que você me encoste ou eu não permito que você me encoste, ensinar sobre esses segredos, né, que geralmente estão envolvidos nas práticas de abuso. Então, isso faz parte da educação sexual. Então, a educação sexual não é algo para ensinar a fazer sexo. Educação sexual é algo protetivo, é uma medida protetiva para as nossas crianças e para os nossos jovens. Por isso, por todas essas práticas que a gente vê hoje em dia de pedofilia, de abusos sexuais, né, não só do estupro efetivamente, mas as outras condições, né, de abuso sexual, então, que tem a ver com a pedofilia na internet, né? Isso também é uma prática de abuso sexual, não necessariamente de estupro. Então, tudo isso leva à importância da educação sexual, seja na família, seja na escola, alguém que tenha facilidade
tratar e de falar sobre esse assunto sem ser um tabu, que deve ser uma referência para essa criança, para esse jovem, para tirar as dúvidas, para ele conseguir ter essa referência em alguém confiável, que vai dar as informações ali verídicas, né? Não fake news, e que vai conseguir ensinar dentro dos valores, da moral daquela família, dentro do que aquela família acredita. Então, por exemplo, se a adolescente namora e ela quer saber como que coloca um preservativo, que ela tem essa referência dentro da família, porque cada família vai, a partir desse assunto, vai poder orientar diversos outros assuntos. Se for uma família, por exemplo, que não concorda que se tenha, né, a prática sexual naquele momento, com aquela idade, vai poder orientar nesse sentido. Se a família só está preocupada realmente com a prevenção de DST, de gravidez, vai orientar em outro sentido. Então, cada família ali dentro dos seus valores, das suas crenças, vai poder orientar da melhor forma. Agora, o importante é que esse assunto não seja um tabu dentro de casa, que não seja aquela cena que aparece de filme, novela, e as pessoas mudam o canal ou fingem que não estão olhando, que todas essas oportunidades que o assunto surgir sejam aproveitadas para falar sobre aquilo sem vergonha, sem tabu, sem medos. Ah, Carol, mas eu tenho muita vergonha de falar sobre esse assunto. Eu fui educada num lar onde esse assunto não era falado e agora eu cresci assim, não sei como que eu vou entrar nesse assunto com os meus filhos. Ninguém é obrigado a se sentir à vontade de falar sobre algum assunto, nem você, nem os seus filhos. Mas, como é importante que tenha essa referência, se você não consegue falar desse assunto, se você tem alguma questão aí que te trava na hora de falar sobre isso, busque ajuda. Ajuda de algum profissional, de repente da própria escola deles, né? Ou então de um psicólogo. Se eles fazem acompanhamento, melhor ainda, porque vai ser um psicólogo que conhece eles, né? Então, busque ajuda, mas tente passar por isso junto, toda a família junta, porque isso é o que vai proteger o seu filho de qualquer tentativa de pedofilia, enfim, de outros abusos. Espero ter ajudado com esse alerta. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.